respeito de altar remissivo, amém? E o que é um altar? Altar representa um lugar de sacrifício, de adoração, de reverência, de oferta, de gratidão, de fé, de compromisso, de restauração e de remissão. Tudo isso é o que significa um altar na palavra de Deus. Altar também é um memorial, é uma testemunha que fala diante do trono de Deus, ao nosso favor ou não. Dependendo do tipo de altar que é levantado. Então vamos entender, vamos explicar melhor isso. Toda vez que nós fazemos o que é reto perante o Senhor, todas as vezes que nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós levantamos um altar ao Senhor, um altar de adoração, um altar de obediência, amém? Mas toda vez que o homem se desvia dos caminhos do Senhor, às vezes ele pode já ter iniciado um caminhar com o Senhor, ele se desvia, ou às vezes ele pode estar fora dos caminhos do Senhor. Para aquelas pessoas que não conheceram o Senhor ainda, né? Que é o que a Bíblia chama, que muitos chamam do período da ignorância, certo? Então, quando acontece isso, que a pessoa não está na presença do Senhor e ela peca, o que acontece? O altar que era para ser levantado ao Senhor, ele é derrubado, ele é quebrado, e então levanta-se um altar para Satanás e seus demônios, certo? Em Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, fala. Lembra que eu falei que oferta é um testemunho? Então, esse texto está confirmando o que eu disse. O Senhor recebeu a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Lembra que ontem nós falamos, né, a respeito do crime, do primeiro derramamento de sangue, né, que teve na história bíblica, que foi quando Caim matou seu irmão Abel. Por quê? Porque Abel, ele tinha um coração grato. Abel tinha um coração voltado para o Senhor. E os dois ofertaram. Porém, o Senhor recebeu a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Então, veio um sentimento de ciúmes, de inveja, né? E aí então ele cometeu o ato que ele cometeu. Então eu quero falar um pouco desses altares que são levantados a Satanás e seus demônios. Então, todas as vezes, né, que as pessoas praticam atos abomináveis, reprováveis, então Satanás se apropria disso. Por quê? Porque Satanás e seus demônios, eles são alimentados através dos pecados. Então, tudo aquilo que é pecado, que é transgressão, que é iniquidade, é isso que alimenta Satanás e seus demônios. Ok? Então, quais seriam esses altares? Primeiro, toda atitude de maldade e intento contra o próximo. A palavra de Deus fala, né, o próprio Jesus ensinando, ele fala
que nós devemos o quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, todas as vezes que você age erroneamente, com maldade, tentando prejudicar o seu próximo, você está rompendo um mandamento e você está levantando um altar para Satanás e seus demônios. Esse é o primeiro. Segundo, orgulho e suas raízes. Quais são as raízes de orgulho? Desobediência, rebeldia, rebelião, altivez, arrogância, mentira, inveja, ciúmes. Todas as vezes também que você está tendo essas atitudes, você também está entristecendo o Espírito, entristecendo o Senhor e alegrando Satanás e seus demônios. Terceiro, jogos de azar. Todo tipo de jogos de azar, também é pecado. Pessoas que de alguma forma foram beneficiadas com dinheiro que veio de jogos de azar, isso traz maldição para as pessoas que jogam querendo ficarem ricas, milionárias. Isso também, enfim, não funciona. Quarto, todo envolvimento com prostituição, com perversidade sexual, Quinto, adultério. Sexto, roubos e todas as formas de desvio de dinheiro, pessoas que compram e não pagam, ou então que pede emprestado e não devolve, tudo aquilo que envolve essa questão do roubo. Sétimo, envolvimento com drogas, bebidas, cigarros, todo tipo de vícios. Isso também é um investimento em trevas. Isso, na verdade, é algo que o Senhor desaprova, ok? Então, são altares levantados ao inimigo. Toda a prática de ocultismo, nova era, oferendas a demônios, toda a prática de espiritismo, isso também é um envolvimento com trevas. Às vezes a pessoa fala, pastora, mas eu não dei dinheiro. Só que a bebida que você comprou, a vela que você comprou, o cigarro que você comprou, enfim, aquilo que você comprou para oferecer para Satanás e seus demônios, isso foi pago de alguma forma. Você pode não ter dado dinheiro vivo, mas você comprou e pagou, e isso foi de uma certa forma um investimento, ok? Derramamento de sangue, como abortos, eu vou falar isso daqui a pouquinho, tanto como aquele que foi praticado, se a pessoa ajudou, se ela pagou, se ela teve uma cumplicidade. Isso também traz as consequências para a vida dela. Assassinato, homicídio, violência, mutilação, tudo isso é investimento em trevas. 10º, idolatria. Pessoas que eram muito idólatras, que investiam em imagens, enfim, simpatias. Tudo isso também é altar levantado para Satanás e seus demônios. 11, 11º, língua maldosa, fofoqueira. Tem muitas pessoas que têm, que são influenciadas por espíritos malignos e fala mal da pessoa, julga, critica, sem saber, sem conhecer. E muitas vezes, uma palavra liberada, ela faz um estrago e não tem como recolher. Depois que a palavra é liberada, acabou. Palavras são sementes. Então, tem palavras que machucam muito mais do que um tapa na cara. Então, isso também é algo que o Senhor desaprova. Existem espíritos por trás disso. E 12º, desonra. Desonra aos pais, desonra a líderes, desonra a autoridades estabelecidas pelo Senhor na nossa vida. Então, assim, quando você desonra, você também está levantando altares para o inimigo.
E quais os altares que têm que ser derrubados na nossa vida? Os altares que foram derrubados por nós, né? Ou seja, pecados que nós cometemos, iniquidades pessoais e também pecados que foram cometidas pelos nossos pais e pelos nossos antepassados, que são as iniquidades geracionais, certo? Eu vou ler um texto para vocês que está em Juízes 6, 24, 28, que diz, de 24 a 28, Juízes 6, de 24 a 28, que diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Então, como que foi isso? Gideão, ele ia sair à guerra, né? Gideão, ele foi convocado pelo Senhor para guerrear. Mas o Senhor, olhando e vendo que existia um altar levantado a Baal por parte do seu pai, né? Então o Senhor apareceu, né? Veio sobre Gideão e falou: Gideão, derruba esse altar. Derruba esse altar. Ele já tinha levantado um altar ao Senhor, né? Mas o Senhor pediu para ele, que era para ele também levantar, derrubar primeiro o altar do seu pai que estava sendo levantado a Baal, fazer um segundo sacrifício ali e levantar no lugar um altar ao Senhor. Então, basicamente é isso. E como que nós fazemos isso na prática? Nós precisamos primeiramente confessar e reconhecer os pecados praticados pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, ou seja, pelos nossos antepassados. Primeiro nós reconhecemos esses pecados, nos arrependemos, né, por esses pecados. E também nós nos arrependemos pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, porque nós também pecamos. Em algum momento nós também pecamos, em algum momento nós também praticamos transgressões, iniquidades, certo? Então nós também precisamos nos arrepender pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E depois então dessa confissão, depois desse arrependimento, então você, né, que praticou algum desses pecados, dessas falhas, você que levantou esses altares para Satanás e os demônios, você então levanta um altar financeiro, ok? Você levanta uma oferta mesmo por conta
disso. E eu vou ler um outro texto que vai te esclarecer melhor. Que é o texto de Levítico 5, 17 até 19. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu, sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se faz culpado diante do Senhor. Então, vamos traduzir isso, né? Vamos entender melhor isso. Esse texto de Levítico, ele fala que mesmo quando você pratica alguma coisa e não sabe o que está praticando. Então, ou seja, esse altar que você derruba é tanto no período da ignorância quanto no período que você já tem o entendimento, que você já tem o conhecimento. Por quê? Porque dinheiro, ao invés do que as pessoas pensam, dinheiro é espiritual. E dinheiro também é sangue. Como assim? Como que você ganha o seu dinheiro? Você não ganha o seu dinheiro com esforço? Ou cai do céu? Claro que não. Então, dinheiro é conquistado com esforço, com suor, né? Então, a gente não tem um termo muito popular que fala, né, o suor do seu trabalho, que o dinheiro é o suor do seu trabalho. Suor, lembra que eu falei ontem? É sangue branco. Então, e sangue é moeda no mundo espiritual. Sangue é moeda no mundo espiritual. Então, todas as vezes que você tem um ato desse, todas as vezes que você tem uma atitude dessas, né, o que acontece? Satanás prende as suas finanças. Então, não basta só confessar e se arrepender, precisa levantar um altar remissivo. E como que o texto de Levítico ensina? Você vai levantar esse altar remissivo para o sacerdote. Hoje, sacerdote somos nós, pastores, né? Então, você vai levantar o sacerdote que vai fazer a remissão pelos seus pecados. Não é uma oferta que você vai entregar no gasofilaço da igreja, porque ela precisa de uma oração específica. Tudo o que nós oramos, tudo que nós levantamos, tudo que nós apresentamos no altar do Senhor, tem que subir com identidade, certo? Ou seja, o pastor que for fazer essa remissão para você, né? Se você sentir de fazer hoje, a gente vai orar. Senão você tem uma pastora, você tem um pastor, né, que tem essa visão de cura e libertação, que vai orar e vai desligar, vai desligar os seus pecados do mundo espiritual. Aqueles pecados que um dia deu legalidade para Satanás e seus demônios agir. E é impressionante como que as coisas impressionante quando você quando você tira, né, essa legalidade do império das trevas, você faz a oferta e você, ou seja, você levanta o altar para o reino da luz, para o Senhor. É impressionante como isso traz um resultado muito forte e imediato. Sobre o valor, a orientação é que você busca no Senhor o valor que o Senhor quer que você oferte, porque teve pessoas que tiveram pouco envolvimento em trevas,
teve pessoas que teve muito envolvimento em trevas. Então, como o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele vai te direcionar a isso. Amém? E quais são os benefícios do altar remissivo? Primeiro, abrir portas. Deixa eu só voltar, o Espírito Santo está me tocando a respeito de algo. Lembra ontem que eu falei que Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados? Lembra que eu falei que Jesus já perdoou os nossos pecados? Lembra disso, né? Mas vocês lembram também que eu falei que o Senhor perdoou os pecados, mas Ele não removeu a culpa do pecado? Que Ele não tirou a consequência do pecado? Lembra que eu falei isso? Então, nesse texto que eu li para vocês podem observar que é uma oferta pela culpa. Não é uma oferta pelo pecado, é uma oferta pela culpa. Por quê? Porque pelo pecado o Senhor já resolveu. Agora a culpa do pecado não. Somos nós que temos que ir até Ele e nos consertarmos. Ok? Importante para confirmar tudo aquilo que eu falei ontem. Bom, então os benefícios do altar remissivo. Primeiro, ele abre portas que estavam fechadas. Segundo, ele paralisa maldições. Vamos entender isso na Bíblia? 2 Samuel 24, 18 e 19. Vamos ler esse texto. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai, edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Vamos continuar esse mesmo texto em 2 Samuel 24 e 25. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Qual foi o contexto que esse texto aconteceu? Davi, ele levantou um censo em Israel sem que o Senhor pedisse. Então, o Senhor foi acertar com ele e pediu para ele escolher uma entre 3 maldições. O Senhor deu 3 opções para que ele escolhesse. E ele escolheu a praga, né? Justamente porque ele falou que ele falou, em outras palavras, ele falou assim para o Senhor, que era melhor, ele preferia estar nas mãos do Senhor do que nas mãos de homens, certo? Então, ele decidiu levantar um altar ao Senhor, por conta do altar que ele tinha derrubado. Então, ele comprou umas terras, pagou o preço justo, porque ele falou que ele não aceitaria, né, dentro do coração dele, ele não ia fazer investimento, né, que não custasse nada. Então, ele pagou assim, um valor muito bem pago. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, que você realmente tem que buscar no Senhor o valor que o Senhor colocar no teu coração. Porque se você fazer qualquer valor, isso não vai ter efeito. Você tem que estar na direção do Espírito. Amém? Mas, no final desse texto que eu trouxe para vocês, diz: e a praga parou de destruir Israel. Amém? Então é forte. Terceiro, mais um benefício do altar remissivo. Ele cessa as dificuldades financeiras, os ciclos de perdas, as enfermidades e tudo que estava sendo comprometido pela consequência da culpa pelo pecado. Mais um, quarto, ele retira as finanças do império das trevas
e traz para o reino da luz. Quinto, ele remove. Aonde tinha morte, ele remove a morte. Onde o pecado e a iniquidade provocaram morte, a oferta pela remissão vai trazer vida. Então, é muito forte e traz realmente muitos benefícios, muitos testemunhos a respeito dessa questão. Amém?